Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, conheceremos alguns dos inventos que trouxeram arrependimentos a seus inventores. O desejo de criar algo único que revolucione o mundo, e ter seu nome eternizado na história como alguém que mudou paradigmas e ajudou o mundo de alguma maneira a ser um lugar melhor, é o que a maioria dos cientistas almeja. No entanto, algumas criações tiveram efeitos devastadores. Diferentemente do que se havia projetado inicialmente, outras criaram um negócio lucrativo, mas com consequências bastante negativas. Vamos então conhecer esses inventores arrependidos de suas invenções. Mas antes se inscreva no nosso canal, assim você nos ajuda a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos interessantes e relevantes. E comente qual desses inventos na sua opinião foi o pior ou mais devastador para a humanidade, se esses inventores devem ser perdoados por suas criações. Robert Oppenheimer e a bomba atômica. Robert Oppenheimer, diretor do projeto Manhattan, liderou o projeto de pesquisa do urânio 235 em Los Alamos, Novo México, em 1943. Ele desempenhou um papel crucial na criação da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, sendo conhecido como o pai da bomba. Juntamente com Albert Einstein, ele instigou os esforços americanos para desenvolver essa arma, temendo que os nazistas o fizessem primeiro. Contudo, ambos expressaram arrependimento por seu envolvimento após as tragédias de Hiroshima e Nagasaki. "Eu não tenho remorsos sobre a feitura da bomba", disse Oppenheimer, "mas eu não sinto que tenha sido usada de forma correta. O ultimato dado ao Japão era cheio de platitudes, e nosso governo deveria ter sido mais frontal e claro em dizer ao mundo o que a bomba significava." Após a explosão das bombas, Oppenheimer dedicou sua vida ao controle de armas nucleares, mas enfrentou desafios e perdeu sua influência política. Suas palavras após as explosões, citando Bhagavad Gita, foram: "Agora, eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Essas palavras refletem o profundo arrependimento que lhe sobreveio pela criação dessas armas letais. Arthur Galston e o agente laranja. O botânico Arthur Galston criou o agente laranja originalmente para acelerar o crescimento da soja, mas alertou sobre seus efeitos negativos nas plantas. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos o usaram como arma para destruir plantações inimigas, resultando em consequências desastrosas. O agente laranja continha a perigosa dioxina, causando câncer, má formação fetal e danos ao sistema nervoso e imunológico em milhões de pessoas. Galston, desapontado com o uso militar de sua descoberta, alertou sobre os danos ambientais e humanos, levando à suspensão do seu uso. Posteriormente, o botânico diria: "Eu costumava pensar que seria possível evitar envolver-se nas consequências antissociais da ciência simplesmente não trabalhando em nenhum projeto que pudesse ter fins malignos ou destrutivos. Aprendi que as coisas não são tão simples e que quase todas as descobertas científicas podem ser pervertidas ou deformadas devido às pressões sociais." Galston também declarou que o agente laranja foi mau uso da ciência. "A ciência se destina a melhorar o progresso da humanidade e não a reduzi-lo. Seu uso como arma militar me pareceu desaconselhável", acrescentou ele. Mikhail Kalashnikov, fuzil AK-47. Mikhail Kalashnikov criou em 1947, o famoso AK-47, um fuzil simples, resistente e confiável que se tornou a principal arma dos exércitos soviético e russo, bem como de dezenas de outros países na Segunda Guerra Mundial. Mas o sucesso da arma o atormentou. Antes de sua morte, ele escreveu uma carta à Igreja Ortodoxa Russa, questionando se era responsável pelas mortes causadas pelo AK-47. Ele viveu atormentado e dizia que sentia uma dor espiritual insuportável devido ao uso da arma em conflitos e crimes. "Minha dor espiritual é insuportável. Eu continuo fazendo a mesma pergunta insolúvel. Se meu fuzil privou as pessoas de vida, então eu, um cristão e um crente ortodoxo, fui o culpado por suas mortes?", questionou-se. "Quanto mais vivo, mais essa pergunta penetra em meu cérebro e mais me pergunto por que o Senhor permitiu ao homem os desejos diabólicos de inveja, ganância e agressão", escreveu. Kalashnikov morreu em 2013, a tempo de tomar conhecimento de que sua arma havia matado mais pessoas do que qualquer outra na história e amplamente usada por criminosos, só aumentando seu dilema moral. Embora a Igreja Russa tenha perdoado Kalashnikov, ele viveu angustiado até o dia de sua morte. Alfred Nobel, dinamite.
Alfred Nobel ficou conhecido por inventar a dinamite. Ele desenvolveu essa explosiva inovação após uma tragédia envolvendo seu irmão e a nitroglicerina. A ideia era criar algo que tornaria mais seguro o manuseamento de uma carga explosiva, então para reduzir sua volatilidade, ele misturou nitroglicerina com um material poroso absorvente, criando assim a dinamite. Esse invento deu a Nobel fama e riquezas e logo foi adotado para diversos usos, inclusive para fins catastróficos, e marcou o início de uma era de destruição, uma vez que foi usada para fins bélicos. Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896, na sua casa em San Remo, na Itália, sentindo um profundo remorso pelo uso de sua invenção na guerra. Nobel deixou em seu testamento o pedido de criação da Fundação Nobel, que celebraria os avanços da humanidade, estabelecendo os prestigiosos prêmios Nobel. Conta-se que, nos seus últimos dias, a ideia da morte e da destruição geradas pela aplicação dos seus inventos o atormentava. Seu desejo era que a dinamite, ao invés de intensificar conflitos, encerrasse as guerras, com as potências mundiais reconhecendo o horror da destruição em massa, ao ponto de dizer, no dia em que dois exércitos puderem mutuamente aniquilar um ao outro em um segundo, todas as nações civilizadas irão certamente reconhecer o horror e recolher suas tropas. Kamran Logaman, spray de pimenta. Kamran Logaman, um químico de origem iraniana, desempenhou um papel fundamental na criação do spray de pimenta para uso policial na década de 1980. Sua intenção era criar uma ferramenta não letal que ajudaria a aplicação da lei, a controlar multidões, a deter suspeitos sem causar ferimentos graves. No entanto, à medida que o spray de pimenta ganhou popularidade entre as forças policiais em todo o mundo, Logaman viu seu invento sendo usado de maneiras que o deixaram profundamente perturbado. Em vez de ser uma ferramenta de autodefesa, o spray de pimenta estava sendo usado de forma indiscriminada, muitas vezes causando lesões graves, em alguns casos, até a morte. O inventor testemunhou incidentes em que o spray de pimenta era aplicado em manifestantes pacíficos em situações em que o uso de força não era necessário. Essa utilização inadequada o levou a expressar sua consternação publicamente. Em uma entrevista ao The New York Times, ele declarou: "Eu nunca vi um uso tão inadequado e impróprio de agentes químicos." E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. O que achou dessa lista? Conte nos comentários se você precisava saber dessas informações e qual arrependimento inventivo te chamou mais atenção. Curta e compartilhe este vídeo e também assista aos nossos outros vídeos de curiosidades. Até a próxima!